Meu nome é Lucas, e eu sou casado com a Renata. Hoje vou contar uma história assustadora que aconteceu no nosso casamento. Não sei se vocês já ouviram falar de presentes que vêm com uma história sinistra, mas a gente nunca imagina que pode ser verdade, até que acontece com a gente. No dia do nosso casamento, a emoção estava nas alturas. A Renata estava linda, e tudo parecia perfeito. Após a cerimônia, quando chegamos à festa, muitos amigos trouxeram presentes. Entre eles, um casal de amigos próximos, a Cláudia e o Rogério, nos entregou um pacote bem bonito. Fiquei pensando no que poderia ser. Quando abrimos, era um espelho antigo, com uma moldura de madeira escura e detalhes esculpidos. Era bonito, mas havia algo de estranho nele. A Cláudia nos disse que o espelho tinha sido da avó dela e que tinha uma história de família. Ela sempre dizia que o espelho era especial, contou, olhando para nós com um sorriso que parecia um pouco nervoso. Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, ela apenas deu de ombros e falou que era só uma lenda de família. Mas o jeito que ela falou me deixou intrigado e um pouco assombrado. O que quer que esse espelho estivesse escondendo? A Renata ficou tão encantada com o presente que, mesmo eu não querendo, acabou colocando o espelho na sala da nossa nova casa logo depois do casamento. Vai dar um toque todo especial, disse ela com aquele sorriso que me derretia. Mas por dentro, eu já sentia um medo inexplicável. Algo naquela moldura escura me deixava inquieto. Naquela noite, assim que tudo acabou e os convidados foram embora, a casa parecia silenciosa demais. Sentamos para assistir a um filme, mas eu não conseguia tirar os olhos do espelho. Algo em sua superfície parecia vibrar de maneira estranha, como se ele estivesse vivo. Quando a Renata foi se preparar para dormir, eu ainda fiquei ali, encarando aquele objeto, tentando entender o que havia de tão especial. E então aconteceu. Ao olhar mais de perto, percebi uma sombra passando rapidamente atrás de mim no espelho. Não era só uma ilusão. Era como se alguém estivesse me observando. O terror começou a invadir meu coração, mas decidi ignorar e fui dormir. Naquela noite, meu sono foi inquieto. Senti como se o espelho estivesse me chamando, e a sensação de medo só aumentava. Acordei várias vezes com a impressão de que havia algo ali, me observando, mas quando olhava, só via a sala vazia e o reflexo do espelho. Já tinha ouvido histórias de coisas assim, de pessoas que viam sombras em espelhos, mas nunca pensei que fosse me acontecer. Assim que o dia clareou, percebi que não era só eu que estava preocupado com o espelho. A Renata também parecia inquieta. Você sente alguma coisa estranha vindo dele? Ela perguntou, e meu coração disparou. Era como se ela tivesse lido meus pensamentos. Eu não queria preocupar a Renata, mas a sensação de que algo estava muito errado só aumentava. E assim começou a nossa jornada com aquele espelho, que parecia ser apenas um objeto decorativo, mas que logo se revelaria um portal para um terror que nós jamais poderíamos imaginar. As primeiras semanas após o nosso casamento foram uma mistura de felicidade e tensão. O espelho ocupava um lugar de destaque na nossa sala, mas não conseguíamos ignorar a sensação de que algo não estava certo. Eu tentava me convencer de que era só minha imaginação, mas a Renata também começou a notar coisas estranhas. Naquela manhã, enquanto tomávamos café, ela comentou: "Você já reparou que, às vezes, quando olho no espelho, sinto que tem alguém me observando?" O meu estômago se revirou. Então não era só eu. Era um alívio, mas ao mesmo tempo, o medo se instalou de vez. Comecei a me perguntar se o espelho realmente carregava algum tipo de maldição. Nos dias que se seguiram, as coisas só ficaram mais estranhas. Sempre que estávamos em casa, eu notava que o espelho refletia mais do que deveria. Era como se houvesse algo atrás de nós, além do que nossos olhos podiam ver. Uma vez,
Enquanto assistíamos a um filme de terror, a Renata disse, meio brincando: "Imagina se a gente vê um fantasma aqui." Eu ri, mas meu coração estava apertado. O terror era real, e a gente estava começando a brincar com algo que não entendia. Em outra noite, enquanto estávamos deitados na cama, a Renata se virou para mim e disse que tinha sonhado com o espelho. Era como se as figuras dentro dele estivessem me chamando. Falou com a voz tremula. Elas pareciam tristes, mas ao mesmo tempo, muito assustadoras. Naquele momento, a sensação de ser observado ficou mais intensa e o medo cresceu. Talvez a gente devesse se livrar dele, eu sugeri, mas a Renata ficou relutante. Para ela, o espelho tinha um significado especial, uma herança familiar. No dia seguinte, decidi investigar mais sobre o espelho. Passei a tarde em uma biblioteca, tentando descobrir se havia algum registro de espelhos assombrados ou relatos de coisas estranhas. Acabei encontrando algumas histórias que me deixaram assombrado. Em várias delas, as pessoas que tinham objetos semelhantes relatavam experiências de eventos perturbadores. E, em alguns casos, as figuras que apareciam nos espelhos eram de pessoas que já haviam morrido. Meu sangue gelou. Será que isso poderia acontecer conosco? Quando cheguei em casa, a Renata estava na sala, olhando fixamente para o espelho. "Você não vai acreditar no que aconteceu," ela disse, com os olhos arregalados. "You six Olga." Uma mulher, com um vestido branco. Ela estava me olhando. Meu coração disparou. O terror se apoderou de mim. "O que você fez?" perguntei, preocupado. "Nada." Apenas olhei para ela e desapareceu. A cada dia que passava, o espelho parecia ganhar vida própria. À noite, ao me preparar para dormir, ouvi a Renata sussurrando com alguém. Fui até a sala e a encontrei sozinha, sentada no sofá, com o olhar perdido no espelho. Ela parecia tão distante, como se estivesse em um transe. "Renata, o que está acontecendo?" perguntei, e ela se virou, mas não parecia realmente me ver. O medo era palpável. Ela me contou sobre o que aconteceu com ela, disse Renata, quase em um sussurro. "Ela está presa aqui, Lucas. Ela quer ajuda." O que eu ouvi me deixou ainda mais assustado. Como alguém poderia estar presa em um espelho? A sensação de estar em um pesadelo se intensificou, e eu sabia que precisava fazer algo antes que isso fosse longe demais. Enquanto o sol se punha, a sala mergulhou em uma escuridão pesada. A luz fraca refletia no espelho, e por um momento eu vi algo se movendo. O terror tomou conta de mim quando percebi que não era a sombra da Renata, mas sim uma figura esquelética, com olhos vazios me encarando. "Lucas, você precisa acreditar em mim. Temos que libertá-la." A Renata insistiu, enquanto o espelho começava a vibrar. Com o coração disparado, eu olhei para ela, decidido a descobrir o que realmente estava acontecendo. Estava na hora de encarar esse medo de frente. Mas o que seria necessário para libertar aquela figura do espelho? A resposta poderia ser mais aterrorizante do que eu poderia imaginar. Aquela noite foi a mais angustiante que já passei. O ambiente estava pesado, e a presença daquele espelho parecia aumentar a cada instante. Olhando para o reflexo, eu já não sabia onde começava a realidade e onde terminava o pesadelo. A figura esquelética que eu havia visto ainda estava gravada em minha mente, e as palavras da Renata ecoavam: "Ela quer ajuda." No dia seguinte, decidi que precisávamos investigar mais a fundo. Fui até a casa da Cláudia e do Rogério, nossos amigos que nos deram o espelho. "Oi, Lucas. Como estão vocês?" Cláudia perguntou, com um sorriso. O sorriso dela se apagou quando percebi que eu não estava no clima. "Temos que conversar sobre aquele espelho." "Ah, o espelho."
Você sabe que tem uma história muito antiga por trás dele, né? Rogério falou, entrando na sala. A avó da Cláudia sempre contava que ele tinha uma conexão com o mundo dos espíritos. Ela dizia que algumas almas ficam presas a ele, dependendo da intensidade de suas emoções. O meu estômago se revirou. Intensidade de emoções? Perguntei, tentando entender. Sim, é como se as lembranças e sentimentos das pessoas pudessem se tornar tangíveis. E às vezes, elas não conseguem deixar aquele lugar. O medo se espalhou pelo meu corpo. Aquelas palavras ecoavam em minha mente. Será que a mulher que Renata viu estava presa ali por causa de um luto não resolvido? Rogério continuou. A avó também dizia que, se você não tomar cuidado, pode acabar atraindo entidades mais escuras que se aproveitam das fraquezas humanas. A sensação de assombro tomou conta de mim. A situação era mais séria do que eu imaginava. Precisamos saber mais sobre essa mulher que a Renata viu, disse, determinado. Voltamos para casa, e a Renata estava tão nervosa quanto eu. Vamos investigar, mas precisamos ter cuidado. Não podemos brincar com o que não entendemos, ela disse, olhando para o espelho. Eu também estava com medo, mas algo dentro de mim sabia que não podíamos ficar parados. Precisávamos agir antes que a situação se tornasse ainda mais perigosa. À noite, decidimos que iríamos tentar comunicar-nos com a figura que estava presa. Pegamos algumas velas e acendemos no chão da sala. O ambiente escureceu e o clima ficou tenso. Se existe alguém aqui, se você puder ouvir, queremos ajudar, eu disse, tentando manter a voz firme, apesar do terror que me consumia. No começo, nada aconteceu. O silêncio era opressivo, e eu comecei a duvidar se era uma boa ideia. Então, enquanto olhávamos para o espelho, uma brisa gelada passou pela sala, fazendo as velas tremerem. A Renata deu um grito baixo, e eu senti meu coração acelerar. O espelho começou a vibrar novamente, e lentamente, a figura da mulher apareceu, agora com uma expressão triste e desesperada. Você viu o que eu vi? Perguntou a Renata, com os olhos arregalados. Ela quer se comunicar. O pânico subiu, mas algo em mim a empurrou a continuar. Como podemos te ajudar? Eu perguntei, olhando fixamente para o espelho. A mulher parecia hesitar, mas então um sussurro quase inaudível escapou de seus lábios. Ajuda-me a lembrar. Naquele momento, compreendi que ela não estava ali para causar medo. Ela queria libertação. Olhei para Renata e percebi que essa não era uma simples experiência espiritual, mas sim um grito por ajuda de uma alma que estava presa em um ciclo de dor e terror. Vamos tentar entender a história dela, disse eu, e a Renata concordou. Decidimos que iríamos investigar o passado da avó da Cláudia. Se houvesse alguma maneira de conectar a mulher a uma memória específica, poderíamos ajudá-la a encontrar paz. Comecei a anotar todas as informações que conseguimos sobre a avó, suas histórias e seus lutos. Na manhã seguinte, fui até a biblioteca novamente, procurando por registros antigos e documentos sobre a família da Cláudia. A cada descoberta, o medo aumentava. Os relatos que encontrei indicavam que a avó havia perdido uma filha em um acidente trágico. A filha nunca teve um enterro apropriado, e a dor dela poderia ser a razão pela qual a alma da mulher estava presa. Quando voltei para casa, compartilhei a informação com a Renata, e um novo plano começou a se formar. Precisamos encontrar um jeito de fazer um ritual de liberação. Se conseguirmos dar àquela mulher o descanso que ela não teve, pode ser a chave para quebrar essa ligação com o espelho, eu disse, determinado. O medo ainda estava presente, mas agora havia também um impulso de esperança. Com o coração batendo forte, decidimos que iríamos fazer o ritual na próxima noite, com a certeza de que estávamos prestes a enfrentar o desconhecido
quem sabe, trazer paz não só para a mulher, mas para nós também. O que nos aguardava naquela noite poderia mudar tudo. O terror e a expectativa andavam lado a lado, e sabíamos que teríamos que encarar o que estivesse do outro lado do espelho. A noite do ritual chegou e o clima estava tenso. Eu e a Renata preparamos a sala como um verdadeiro altar. As velas estavam dispostas em um círculo, e o espelho ocupava o centro, como se fosse o próprio portal entre os mundos. O medo me consumia, mas a determinação de ajudar aquela mulher me fazia avançar. Está tudo pronto? Renata perguntou, com a voz trêmula. Sim, estamos prontos, eu respondi, tentando passar confiança. O nosso plano era simples: criar um espaço seguro e chamar a mulher para que ela pudesse finalmente se libertar de suas amarras. Sentamos em frente ao espelho, as velas iluminando nossos rostos, criando sombras que dançavam pelas paredes. Com uma respiração profunda, eu comecei a falar. Se você estiver aqui, se puder nos ouvir, queremos te ajudar. Venha até nós. O silêncio era profundo, e o terror começou a se infiltrar no meu coração novamente. A sala estava pesada, quase como se uma tempestade estivesse prestes a estourar. De repente, as velas começaram a tremer, e uma brisa fria percorreu a sala. A Renata se encolheu ao meu lado, e eu sabia que o momento estava próximo. Estamos aqui por você, eu repeti, mais forte agora. Ajude-nos a entender sua dor. O espelho começou a brilhar, e a figura da mulher apareceu mais uma vez, mas agora ela estava diferente. Havia uma luz em seus olhos que não estava lá antes, uma mistura de tristeza e esperança. Ajude-me a lembrar, ela sussurrou, sua voz ecoando na sala como um lamento distante. Você não está sozinha, eu disse, tentando encorajá-la. Fale conosco. Quem era você antes de tudo isso? O que aconteceu? A mulher hesitou, sua forma se distorcendo como se estivesse lutando contra algo invisível. Então, com uma voz mais forte, ela começou a relatar uma história de dor. Era um dia ensolarado, e minha filha estava com seu vestido de noiva. Eu a esperava na igreja, mas um acidente aconteceu. Ela nunca chegou. Eu não consegui enterrá-la, não pude me despedir. E desde então, estou presa aqui, esperando. O terror tomou conta de mim ao ouvir sua história. Compreendi que a mulher não estava apenas perdida. Ela estava cheia de arrependimento, amarrada ao espelho por causa de sua dor. Vamos ajudá-la a encontrar paz. Vamos fazer o enterro dela, dar a ela o que ela nunca teve, eu disse a Renata, que assentiu, com lágrimas nos olhos. O que aconteceu em seguida foi assustador. O espelho começou a tremer violentamente, e a sala se encheu de um vento forte, como se o próprio espaço estivesse reagindo ao nosso ritual. As velas se apagaram, deixando a sala em completa escuridão. O medo apertava meu peito, mas eu sabia que não podíamos desistir. Repita comigo, Renata. Vamos liberar sua alma, eu disse, minha voz ecoando na escuridão. Nos te liberamos. Você está livre para ir. Com cada repetição, a figura da mulher começou a brilhar cada vez mais, e eu podia sentir a energia ao nosso redor mudando. Então, uma luz intensa iluminou o espelho, e a mulher começou a desaparecer, mas não antes de sussurrar, obrigada. Sua expressão era de paz, como se finalmente pudesse descansar. No instante seguinte, a luz se apagou, e a sala voltou ao normal. O silêncio tomou conta, mas uma calma estranha pairava no ar. A Renata e eu nos olhamos, sem palavras, mas com a certeza de que algo extraordinário havia acontecido. Com o coração ainda acelerado, percebi que o espelho não era mais um objeto assustador. Ele havia cumprido seu propósito, e nós havíamos ajudado uma alma a encontrar a paz.
A história que começara com terror e medo agora se tornará um relato de libertação e cura. Nos dias seguintes, não houve mais eventos perturbadores. O espelho, agora coberto por um pano, se tornou uma lembrança de que, mesmo nas situações mais assombrosas, há sempre uma luz no fim do túnel. Renata e eu nunca esqueceremos aquela noite. É incrível como a vida pode mudar em um instante, e como as histórias que nos cercam são muito mais complexas do que aparentam. A experiência nos deixou com uma sensação de conexão profunda, e, enquanto eu olhava para o espelho coberto, percebi que aquela era uma história que precisaríamos contar. O que aconteceu naquela noite nos ensinou que o amor e a compreensão podem transcender até mesmo as barreiras da morte. A partir de então, cada vez que vejo um espelho, sou lembrado de que nem tudo o que parece assustador é realmente uma fonte de medo. Algumas histórias precisam ser contadas para que outras almas possam finalmente encontrar a paz. Essa história que compartilhei com vocês é real, e nunca vou esquecer as lições que aprendi. A sensação de estar sendo assombrado por algo que não se pode ver é um terror que ninguém deve passar. E se você gostou desse relato e quer saber mais sobre experiências assustadoras, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum episódio e pode continuar mergulhando nesse mundo de terror comigo. Vamos descobrir juntos o que mais nos aguarda nessa jornada.